funcionam as aulas anti-estresse da Transfit Body Energy? Meu nome é Camila Henriques e eu estou aqui para te contar como que você pode utilizar essas pilulinhas mágicas que eu disponibilizo para vocês. São aulas que variam de 3 minutos a no máximo 8 minutos. São aulas bem curtinhas, direto ao ponto, que te ajudam a equilibrar a sua energia de dentro para fora em questão de minutos. Como que funciona? Qual que é a proposta dessas aulas? Por que eu criei aulas tão curtas para te ajudar, sendo que a grande maioria das pessoas tentam fazer no mínimo 1 hora de exercício, né? Vocês acham que para funcionar precisa fazer pelo menos 40 minutos de exercício aeróbico? Não é assim? Isso já é coisa do passado, gente. Como que funciona? Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem o método e como que funciona essa proposta de aulas curtas direto ao ponto. Vamos lá. Bom, a Transfit Body Energy, ela nasceu da necessidade de eliminar dor lombar durante uma atividade aeróbica. Vocês conhecem o aparelho Transport, o Cross Trainer? Pois é. Aquele aparelho, ele é um aparelho ainda pouco utilizado em academias, né? A grande maioria das pessoas ainda preferem a esteira ou a bike. Mas o que acontece? O que tem de tão original, diferente, divertido nesse aparelho que tornou o método Transfit um método tão reconhecido, né? Um método tão eficaz? Ele é eficaz para queimar gordura intraabdominal. Sabe aquela gordura mais difícil, a gordura visceral? Pois é, ele é eficaz para queimar essa gordura, aquela gordura que não sai nem com o abdominal. Por quê? Por que isso acontece? Porque os exercícios, eles vão priorizar uma via que a gente chama de via alática. A via alática é a via que não se utiliza do ácido lático como fonte de energia. O ácido lático é aquela sensação de queimação quando você faz um exercício vigoroso por muito tempo, né? Então, o exercício abdominal por muito tempo, e aí você sente queimar a região abdominal. É uma coisa rara, né? Porque o abdômen tem muita resistência, por isso que ele é difícil de queimar. Mas acontece. Quem faz direitinho, acontece. Tem também os exercícios, por exemplo, para a perna, você faz o leg press, se você fizer mais de 15, você vai sentir essa sensação de queimação que vem pela alta concentração do ácido lático. O que acontece? Isso é um ácido e ele inflama. Por incrível que pareça, ele causa inflamação. A inflamação, ela vai puxar a água, vai puxar minerais, vai puxar tudo que possa regular aquela região para ele retornar ao melhor estado bioquímico que ele consiga gerar um esforço contínuo, né? Então, à medida que você está habituado a esse tipo de treino, que você inflama, chega uma hora, o seu corpo não sabe mais o que é inflamação do exercício e o que é inflamação causada por outros elementos bioquímicos que sejam. Porque a gente às vezes se alimenta de alimentos que também são inflamatórios, né? Quando você come muita farinha branca ou quando você se alimenta de coisas muito industrializadas, a gente sabe que o excesso desses alimentos também causa inflamação, o açúcar, né? Todos esses alimentos, eles são nocivos para a nossa saúde. Eles também causam inflamação. Qual que é o problema de fazer um exercício que causa inflamação, Camila? Bom, teoricamente, nenhum. Mas na prática, a gente sabe que a inflamação deixa o seu organismo mais propenso a uma queda da imunidade. Deixa o seu organismo mais ácido. Se o organismo fica mais ácido, ele fica mais propenso a certas enfermidades. Tá, Camila, mas então você está dizendo que eu não posso mais fazer exercício que gera inflamação? Exatamente. Eu estou dizendo que você não deve priorizar exercícios que causam inflamação. Por quê? Porque quando você inflama o músculo, você inflama a pele. Como que a gente inflama a pele? Se você ficar esfregando, fazendo massagem muito vigorosa, você também pode inflamar a pele.
Você já viu aqueles tratamentos que faz com muita força e a pele fica vermelha? Tem alguns que você, depois do tratamento, você fica todo marcado. Aparecem as marcas na sua pele. Isso é uma inflamação na pele. É um alerta. Por quê? O que acontece? Quando você inflama a pele, o músculo, o tecido, você demora um pouco mais para reconstruir aquela área, para você conseguir cicatrizar e melhorar de volta dentro do perfil bioquímico mais desejável, mais alcalino. O corpo, quando ele está com um sangue mais alcalino, quando ele está com os fluidos sendo bem distribuídos no corpo todo, quando existe água suficiente, hidratando todas as células, os músculos, a pele do cabelo, você está bem hidratado e todos os fluidos conseguem funcionar de maneira integrada, né? Então você tem a parte da drenagem linfática, feita pelos linfonodos, você tem a parte dos rins que vão drenar toda aquela sujeira lá e mandar embora o que não serve pela urina. Você tem a parte intestinal, que se tiver inflamado, pode causar vários problemas de saúde. E você sabe que o intestino é nosso segundo cérebro. Pois é. Quando o nosso intestino está inflamado, não está bem, nada vai bem. A gente fica ranzinza, a gente fica mal-humorado, né? Literalmente enfesado, né? Então, a pessoa constipada, ela já é uma pessoa enfesada, uma pessoa mal-humorada. Por quê? Porque o intestino ele é muito importante nessa função de regulação, de regular toda a comunicação mente, corpo, alma. O intestino é como um segundo cérebro. Então, se estiver congestionado, se estiver abarrotado de informação, abarrotado de fezes, o que acontece? O nosso corpo, ele precisa de movimento, ele precisa que você comece a movimentar aquela área para ajudar na motilidade intestinal, que é esses movimentos naturais que o organismo faz para expelir todo aquele detrito, aquele resíduo, né, da nossa alimentação, para que não agrida seu organismo e consiga absorver a parte boa, né, as vitaminas e os minerais, os nutrientes que o nosso corpo precisa, tá? Os carboidratos, lipídios e as proteínas, junto com vários outros nutrientes e vitaminas que a gente necessita para sobreviver e para ter uma bioquímica feliz, né? Certo? Com isso, a gente consegue uma melhor deglutição, todo o sistema cardiorrespiratório fica melhor, né? A nossa digestão fica melhor, tudo fica melhor no nosso corpo. Não só a nossa forma física, mas a parte orgânica também tem que estar bem. O nosso fígado tem que estar funcionando bem, metabolizando bem toda a gordura que a gente consome. Quando a gente toma algum remédio, também é metabolizado no fígado, então tem que tomar cuidado, né, com esses resíduos, porque eles agridem o fígado, pode causar vários problemas posteriores, né, que vão refletir na pele, no cabelo e na sua aparência física, tá bom? Então, quando a gente está falando de exercícios mínimos do fitness, é quando a gente começa a ter os recursos adicionais que a gente pode ter na manga, que a gente pode ter guardado junto com a gente, né? Nos nossos cursos habituais da Transfit Body Energy, que a gente disponibiliza para vocês. E um deles, o mais minimalista que a gente tem, são os exercícios mínimos das aulas anti-estresse. O que são essas aulas anti-estresse? As aulas anti-estresse são exatamente essas pilulinhas, esses exercícios que vão ajudar nessa mobilidade e nessa motilidade intestinal. Vai ajudar a expelir toda essa carga negativa aí que você acumulou, seja com comida, seja com falta de movimento, seja engolindo sapo, seja deixando de se expressar como você gostaria. E aí o teu corpo se ressente, o seu corpo às vezes adoece. Por quê? Porque não encontrou vazão para aquela emoção negativa. Então, o exercício mínimo, quando bem direcionado, quando bem empregado, na hora certa, no momento certo, ele serve como um remédio. Ele vai funcionar como uma descarga, por exemplo, de adrenalina? Não, a adrenalina
a norepinefrina, são elementos estressores do nosso organismo. Quando a gente faz uma atividade física muito intensa, muito vigorosa ou competitiva, sistema luta e fuga, né? A gente tende a usar o sistema nervoso autônomo ligado ao parasimpático? Não, ao sistema nervoso autônomo simpático. O que é isso, Camila? Existem dois sistemas que funcionam de forma, deveria ser equilibrada, mas nos dias de hoje anda bastante desequilibrada na grande maioria das pessoas, que é o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O simpático é aquele mecanismo que está ligado à sobrevivência, tá? Que nos ajuda a ter energia para o dia a dia e faz a gente sair da cama, faz a gente levantar, faz a gente correr, faz a gente ter energia. Sistema nervoso parasimpático é aquele sistema nervoso mais ligado à meditação, à introspecção, a gente se perceber, a gente tá atento a nós mesmos, a estar mais introspectivo, a perceber os cheiros, o gosto, o paladar, a sensação gostosa de um conforto, de um abraço, de um tato, né? De uma boa música. Então, o parasimpático, ele leva você mais para dentro, contato com você mesmo. O simpático está mais ligado a como você reage às ameaças do meio, né? Como que você reage, por exemplo, você pode reagir fugindo, você pode reagir paralisando, por exemplo. Né? Então, o sistema nervoso simpático, ele está mais ligado à resposta ligada às ameaças do meio, tá bom? E o parasimpático é quando você está naquele momento em que você está mais introspectivo, pessoas que meditam têm um parasimpático mais elevado, pessoas que fazem um trabalho de atenção plena, normalmente tem um parasimpático mais equilibrado, mais atuante. E o que a gente percebe? A gente percebe que quanto mais equilibrados estão os sistemas trabalhando em ressonância com as atividades motoras que nos exige mais num período, mas a gente consegue ter essa recuperação logo em seguida, ou pelo menos no mesmo dia, e aí dorme bem, a gente consegue regular bem os nossos hormônios, porque eles estão trabalhando legal, ele está conseguindo trabalhar legal. Então, às vezes eu me estresso, eu tenho que sair correndo para o trabalho, eu vou, tô com aquele pique, tô com aquele gás, aí eu vou, faço isso, faço aquilo, mas eu consigo me recuperar, eu tenho aquele intervalo para eu me recuperar, fazer um lanchinho, né? E eu consigo descansar depois à noite, eu durmo bem, várias horas à noite, então eu consigo regular bem os nossos hormônios. Agora, o que acontece se você não consegue ter uma rotina legal no seu dia a dia? Você vai desregulando essa função do parasimpático de te trazer para o aqui e agora, te trazer para você, fazer você perceber as suas sensações físicas, fazer você perceber os seus sentimentos, as suas angústias, faz você ir para dentro, né? Então, esse momento de você ter esse recolhimento, ficar você com você mesmo, está cada dia mais curto, né? As pessoas não estão conseguindo ficar sozinhas com elas. Muitas sentem angústia até de ficar no silêncio absoluto, né? De tão acostumadas com o barulho. E isso é muito importante, porque o nosso organismo, ele se recupera, ele consegue recuperar as funções vitais dele exatamente no momento em que o nosso organismo está calmo, está numa sensação de bem-estar, aquela sensação onde você se sente preenchido, pleno, né? Pessoas que meditam às vezes revelam que sentem essa sensação. E quem faz CrossFit também. Olha que interessante. Então, por que isso acontece? Porque quando você faz um exercício específico para o seu biotipo, para a sua necessidade, e na hora certa, naquele momento em que você mais precisa, você consegue baixar a noradrenalina, você consegue regular os hormônios, os picos dos hormônios, então cortisol baixa, né? O hormônio do estresse baixa, a serotonina eleva, e você consegue ter uma noite de sono mais tranquila, você relaxa, dá sono, né? Sabe às vezes quando você está na musculação e você começa a bocejar? Ai,
Isso é um efeito vagotônico, é um efeito do sistema nervoso parasimpático. Olha que legal, olha que gostoso. Né? Você faz uma atividade física prazerosa, gostosa, e dá essa sensação de relaxamento. Isso é graças a esse sistema que é tão inteligente e atua sempre a favor da gente, né? A favor do nosso repouso, da nossa recuperação, para que a gente possa estar cada vez melhor. Né? Só que quando você inflama demais a musculatura, ou a pele, ou você come alimentos muito industrializados e você não consegue recuperar na hora certa, o que acontece? Isso vai causando buracos energéticos, né? Vai abrindo portas para entrar um vírus, entrar uma bactéria, pegar uma doença, atrair um problema, enfim, um acidente. Por quê? Porque tudo que acontece no físico passa antes pelo emocional e antes ainda pelo mental. Porque nós temos vários corpos que vocês não enxergam com o olho físico, mas algumas pessoas especiais enxergam, que a gente chama de aura, né? Então, esse é um assunto já para um outro momento, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que para a doença chegar no físico, ela passa antes pelo mental e pelo emocional. Se a gente consegue eliminar a doença no emocional e a gente reequilibra as suas emoções e você fica bem, a doença não chega no fígado, não chega no rim, não chega na pele, não chega nos olhos. Olha que legal, você consegue eliminar antes o problema. E aí você consegue se recuperar rapidamente daquele sintoma que às vezes aparece momentaneamente. Aí eu senti uma dorzinha no joelho, mas eu fui lá, fiz a aula Transfit e a dor foi embora. E resolveu o problema. E não se transformou numa artrose, nem numa condromalácia, nem no... enfim. Entende o que eu estou dizendo? Então, para que você consiga corrigir um problema orgânico ou muscular, que seja, né? Às vezes você faz um esforço e dá um mau jeito, né? Quantas vezes você, por não saber fazer o movimento correto, você vai levantar um peso, opa, e deu um mau jeito nas costas, opa, e agora? Eu não consigo me mexer, tá doendo. Então, o que a gente faz? A gente também corrige através do exercício mínimo transfuncional, que é o exercício que a gente vai fazer para corrigir aquela postura, aquele sentimento que gerou aquele problema. Então, vamos lá. Você não sabia dos seus limites, pensou, eu consigo carregar esse peso. Não pensou antes de executar o movimento, fez de qualquer jeito e machucou. Mas o que gerou esse problema? Tem toda uma história que a gente não vai entrar nisso daí, a gente vai simplesmente corrigir o problema. Então, o que a gente faz? A gente volta e faz um movimento diferente. A gente não faz mais daquele jeito. Esses padrões que geram dores, que geram sintomas, são padrões normalmente de movimentos que você traz herdado, né, por comportamento e hábito que você foi adquirindo por suas más posturas, que você nunca olhou para elas, nunca corrigiu, nunca deu atenção, e de repente você pisa errado, anda errado, carrega peso errado, mas você nunca ligou para isso. Ah, é só uma dorzinha, já passa. Ah, é a idade. Não, não é a idade, tá? Não é a idade. Porque se você fizer certinho, se você fizer atento, prestando atenção em si mesmo, né, com os recursos que a gente ensina nos nossos cursos, você não vai ter... A probabilidade de você vir a ter uma lesão por esforço é muito menor, né? Então, o que os exercícios mínimos da Transfit faz? Eles vão reequilibrar aquilo que você fez de errado durante o seu dia. Se na maior parte do seu dia você passa o dia sentado na frente do computador, você concorda que os músculos que você está mais usando são os dedos, né, a articulação do punho, que pode estar gerando uma tensão no pescoço, por excesso de preocupação, inclusive, de tarefa, né? E no final do dia você está com o pescoço duro e as pernas cansadas, né? Pela circulação, porque você nem levanta. Tudo isso vai tendo um preço ao longo dos anos. E aí, para você... E sem falar da barriga que vai aumentando, né?
Se você não fizer nada, a tendência é sua barriga aumentar, a dor no pescoço, o pescoço ficar cada vez mais enrijecido, você ter menos flexibilidade e você ainda corre o risco de se curvar, né? Sem falar de artrites e artroses nas mãos ou nos dedos. É um risco que você pode ter, se você não reequilibrar. Então, os exercícios mínimos, o que eles vão fazer? Eles vão te ajudar a reequilibrar todas essas áreas que você hiperestimulou. Né? Então, se você usou demais a sua atenção num foco só, então você está olhando para a tela o tempo inteiro, não olha longe, não trabalha a visão periférica, não tem como sua visão não piorar. Ela vai piorar se você nada fizer. Né? Sem falar também das suas articulações, se você não movimentou, se você não circulou o pé nem a mão, se você não fez nenhum movimento para o quadril, a tendência da sua coluna é ir achatando, né? Se você não está fortalecendo o seu core abdominal, seu assoalho pélvico, a tendência é você ir desidratando e perdendo, inclusive, a altura. Então, como que a gente faz para reverter tudo isso? Até para evitar um pinçamento nervoso, uma dor ciática, uma dor lombar. Através dos exercícios anti-estresse. Os exercícios anti-estresse, eles são pequenininhos, eles são curtinhos, porque eles querem ir exatamente na causa, no ponto da dor. No ponto da dor, não. Por quê? A gente não quer que você sinta dor. Na verdade, a gente quer dissolver eventual dor que possa estar aí com você, né? E nunca mais aparecer. Então, à medida que você vai praticando esses exercícios mínimos, as dores vão sumindo. Mesmo que elas não existam, elas, enfim, não importa. Você vai melhorar sua forma física, você vai estar trabalhando num perfil que melhora também a forma física, então sua cintura fina, seu abdômen encaixa, seu abdômen trabalha, mesmo você sentado, você está no computador, mas você está usando musculaturas que vão ajudar a eliminar a gordura intraabdominal, aquela gordura mais difícil, olha que legal. Por quê? Porque você começa a ter consciência de você mesmo. Você começa a ter percepção maior do movimento. Você já, na hora que você está teclando ali, você já acha uma posição melhor na cadeira, você não fica de qualquer jeito. Você já percebe quando o ombro faz isso, então você já aproveita e faz alguns alongamentos. E assim vai. E tudo isso é um hábito, né? Que você vai adquirindo ao longo do tempo. E quando você vê, você fala, nossa, mas eu estou tão bem disposto, por que eu não faço um pouco mais de exercício? E aí tem os cursos mais longos, com aulas mais longas. Mas se você é sedentário, se você não tem um hábito de ir para academia, o curso anti-estresse ele é perfeito para você. Quer experimentar? Então é só acessar o link aqui embaixo. Eu te vejo lá.